Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista em Alexandria, aqui no nosso querido Rio Grande do Norte. E hoje nós temos um convidado especial que fará parte da nossa manhã, o nosso pastor Almir Cruz, pessoa muito importante na minha história de vida como cristão e também ministerial. Nós já fizemos uma live, vocês devem lembrar, né, no Instagram, e dessa vez nós estamos numa parceria agora aqui no canal Alex Gadeira, onde nós realizamos a Escola Bíblica da Igreja Batista em Alexandria. Então, eu vou pedir aqui para o pastor Almir se apresentar e logo após nós vamos entrar na nossa temática. Pastor Almir. Poxa vida, eu é que me sinto honrado de estar aqui com vocês. Lembro o começo de tudo, né? Anos atrás, lá em Mossoró, ainda na Igreja da Fé, onde a gente se conheceu, onde a gente trabalhou junto, e depois de ter saído daí de Mossoró e ido para Recife, a trabalhar com a igreja em Recife, a gente se afastou um pouco, até que a gente se encontra com essas transformações que Deus promove na história da gente, né? Então, eu estou hoje aqui em São Paulo, estou na Igreja Batista Regular de Americanópolis, em São Paulo. Fica aqui na zona sul de São Paulo, o lado sul de São Paulo, periferia, né, de São Paulo. E a gente tem trabalhado já aqui por 5 anos, esse é o meu 6º ano aqui em São Paulo. Uma igreja antiga, com muitas tradições, com muitas coisas que tiveram que ser quebradas, né, no decorrer do tempo. De modo que agora a gente está aqui lutando para fortalecer essa visão de igreja mais aberta, mais contemporânea, que atenda às necessidades do homem desse tempo, né, que vive nesse tempo. Sou casado, tenho 3 filhos, a Adassa é a mais velha, a Sara Rebeca é a do meio, adolescente de 17 anos aí, e o Asaf, que é o mais novo. Então nós somos aí casados com Valesca é de Mossoró, então Mossoró tem uma marca importante, o Rio Grande do Norte tem uma marca importante na minha história, né? E o Senhor Deus tem me dado a alegria de ser casado com uma moçoroense. Então, somos casados já aqui há 23 anos, estamos aí no 24º ano. Eu casei e fui para Mossoró. Eu atirei de Mossoró, depois eu a levei de volta para Mossoró. E a gente tem tido a alegria de estar com ela, vivendo aí essa experiência legal de marido e mulher, criando 3 filhos e servindo na igreja. Trabalhei em Olinda também durante muito tempo, 17 anos eu fiquei lá, até que eu vim fazer o curso aqui em São Paulo, no Seminário Batista Logos, e aí, enquanto eu fazia o curso, eu fui conhecendo pessoas, e surgiu a oportunidade de vir para cá, onde eu estou até hoje. Um prazer estar com vocês aí, saber do trabalho em Alexandria, o trabalho que você tem desenvolvido com a sua esposa, seu filho, que Deus esteja derramando graça sobre vocês, e que a gente possa ter um tempo bom aqui de comunhão e de provocações. Amém, louvado seja Deus. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse momento e que cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ou que irá assistir posteriormente, que o Espírito de Deus possa iluminar sua mente e para que você possa compreender, né, a palavra de Deus, o conselho de Deus para a sua vida. Então, vamos orar, pedindo que Deus se faça presente nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã de domingo que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos dá vida, é o Senhor quem nos faz ouvir, enxergar, falar. E nós agradecemos também, ó Deus, pela palavra do Senhor. Ó Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra tem nos aconselhado, ó Deus, diante desse momento difícil que nós estamos vivendo. E, ó Deus, como é bom poder contar com a sua sabedoria, poder contar, Pai, com a segurança do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo sobre nossas vidas. Pedimos a Deus que essa manhã seja edificante, que o teu Espírito use a mim, também ao pastor Almir, para edificar o seu povo e para evangelizar aqueles que ainda não creem. Ó Deus, fica conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, para você que está assistindo essa aula pela primeira vez, desde o ano passado, nós estamos numa série cujo título é Aconselhamento Bíblico, Sabedoria de Deus para a Vida. Nós temos estudado alguns livros que tratam sobre o assunto,
E nessa 4ª temporada de estudos, nós temos estudado esse livro aqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp, da editora Nutra. Então, hoje, nós vamos expor o 5º capítulo deste livro aqui. Então, está aqui uma sugestão, se você quer estudar sobre o tema, esse é um bom material de boa teologia e também de uma clareza muito boa de suas ideias. Aí você está vendo na tela o nosso tema, Entendendo a Luta do Seu Coração. Então, à medida que nós fomos falando aqui, vocês podem participar no chat. Eu sei que o pastor Almir não estará ao vivo, né, já que essa aula é gravada, pela manhã, ele não estará ao vivo, mas eu vou estar acompanhando vocês aqui, e à medida que vocês quiserem participar com alguma pergunta, alguma coisa, na medida do possível, eu posso intervir, compartilhar o que nós aprendemos a partir da leitura desse livro, ok? Então, veja o tema aí, Entendendo a Luta do Seu Coração. É o tema que eu e o pastor Almir vamos compartilhar juntos aqui nessa escola bíblica, nessa aula. Então, veja, um primeiro tópico que nós queremos tratar diz respeito aos conflitos humanos, a essa guerra de todos contra todos, também uma guerra que existe dentro de nós, contra nossos desejos, e, sobretudo, uma guerra contra Deus, porque o pecado é rebelião contra Deus. Então, nós trazemos algumas perguntas aqui que com certeza contribuirão para nós entendermos algumas de nossas reações no dia a dia, no cotidiano. Ações e reações, podemos dizer assim. Veja, você tem algum conflito na sua vida? Eu tenho certeza que a sua resposta é positiva. Agora, veja uma pergunta mais interessante. Com quantas pessoas você falou asperamente nos últimos 7 dias? No mínimo, eu falei com 2, viu, pastor Almir? Com a Ariel e a Kim, meus 2 filhos. Então, assim, quando a gente, em período de pandemia, nós vivendo com os nossos filhos dentro de casa, 24 horas praticamente. Então, não tem sido fácil, mas também tem sido muito proveitoso, né? Eu gosto de dizer, Almir, que nunca eu passei tanto tempo com os meus filhos como agora, né? Então, como eu trabalho dentro de casa, devido ao isolamento social, o distanciamento social, estamos continuamente aqui com eles. E esse momento tem nos proporcionado a aproximação, edificação, intimidade, conhecimento, mas também conflitos, né? Alguns conflitos. E tem alguns exemplos que o autor usa aí, né? Ele coloca comentários indelicados no casamento, indiferença com alguém que antes foi considerado seu amigo, distanciamento total com membros da família, revides a colegas de trabalho. Então, o autor ele coloca esses exemplos aí como sendo corriqueiros na observação da vida. Ou de uma forma ou de outra, ou em um tempo ou outro, nós já reagimos assim, não é verdade, Almir? É verdade. Interessante que ele disse aqui na página 112, se você pudesse assistir a um vídeo de uma semana típica em sua vida, você identificaria uma quantidade surpreendente de conflitos acontecendo à sua volta. Isso é uma pergunta que ele faz, porque naturalmente nós estamos aí rodeados, né? Com a esposa, com filhos, né? O autor cita alguns exemplos nesse sentido, e ele afirma que o conflito é um dos efeitos principais da queda, e não precisa muito para incitá-lo. Então, pela própria natureza humana, o homem já nem precisa de haver uma provocação, que ele já naturalmente se envolverá em conflitos. Casamento. Você lembra daquela ilustração do porco-espinho aí? Lembra a ilustração do porco-espinho? Os relacionamentos como 2 porcos-espinhos? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas me recorde. Que os relacionamentos humanos, né? Essa comparação são como um relacionamento entre 2 porcos-espinhos, né? Então, você precisa se aproximar para aquecer, mas, ao mesmo tempo, você acaba ferindo o outro com os espinhos, né? Então, não é interessante isso aí? Então, é como ele diz aí no texto, né, que os conflitos fazem parte da história humana, da natureza humana, e o autor, ele aponta aqui algumas maneiras erradas na forma como nós tentamos administrar os conflitos, né?
ele diz que nós tentamos resolver os conflitos do jeito errado. E qual é o jeito errado? É explicar a própria ira que derivou o conflito, culpando os outros. Como fez Adão com Eva, e Adão, ele foi tão cruel na resposta dele, quando Deus perguntou quem foi que fez ele saber que estava nu, quando ele disse, olha, a mulher que tu me deste, me deu fruto e eu comi, ou seja, ele culpou a mulher e a Deus, a mulher que tu me deste. Então, veja que essa reação errônea de culpar o outro, como colocar o outro como fonte do conflito, começa desde o Éden. Veja aqui alguns exemplos aí. Foi ele quem começou, é assim que acontece com nossos filhos, ou você está dirigindo lá, esse trânsito me deixa louco, o barulho no meu ambiente de trabalho me deixa irritado, estou desempregado, pastor, por isso que eu reagi assim, por isso que eu bati em minha mulher, porque eu tenho conta para pagar. Não, meu, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Não é isso, Almir? Essa última frase que você leu aí, me recorde lá. Ele diz que o conflito é um dos efeitos principais da queda e não precisa muito para incitá-lo. Pois é. Pode perceber. Você vai tendo sempre a busca por culpar o outro como uma forma de justificar o seu erro. Então, a autojustificação é o grande problema. E no livro de Gênesis, você já começa vendo isso quando da queda de Adão. Depois você vai enxergar isso nutrido na própria família de Adão, com o assassinato de Abel, nutrido pela inveja que ele tem, que Caim tem de seu irmão Abel, e essa inveja vai manifestar o ato de violência, de homicídio, e a própria família de Caim, que vai gerar toda uma estrutura de família repleta de pecados: inveja, homicídio, violência, poligamia. Então, naturalmente, nutrido desde o início. Foi ele que começou, o trânsito me deixa louco, quer dizer, até um negócio interessante do curso de autoconfrontação, que é essa coisa de você buscar colocar a culpa no outro, se auto-justificando. Se você observar na vida de Jó também, você perceberá justamente a auto-justificação de Jó. E é sempre tentando buscar a culpa no outro, sempre procurando auto-justificar e buscar no outro evidências de coisas erradas, de culpa, para assim se safar. Então, o barulho, o meu desemprego, a minha mulher, ou como Adão disse, a mulher que tu me deste, e no final das contas, a culpa mesmo é de Deus. Então, isso mostra um coração perverso, recheado de pecado. Eu muito para entender que ira é pecado. Eu pensava que estar irado era um direito que eu tinha, e que todo mundo tinha que suportar a minha ira e compreender que eu tenho o direito de, irado, falar o que bem desce na cabeça. Mas não é bem assim, né? A gente vai vendo a revelação de um coração que é um coração perverso, cheio de maldade, e de onde se origina toda sorte de coisas ruins, desde a língua ferina até a própria violência, como uma agressão que alguém pode fazer outra pessoa sofrer. E, Almir, você lembrou bem a reação de Caim contra Abel, porque Deus percebeu que o semblante de Caim estava decaído, né? Estava abatido. E Deus questiona, né? Por que está decaído o seu semblante? E Deus coloca uma frase para Caim, que a gente fica perguntando, como é que Caim, ouvindo a voz de Deus, ainda cometeu esse assassinato? Porque quando Deus disse, olha, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, mesmo ouvindo esse conselho da boca do próprio Deus, né, infelizmente, Caim foi lá e ainda assassinou o próprio irmão. Então, isso nos traz uma advertência tão grave, né, que veja que coisa interessante. O nosso coração pode estar de tal forma que mesmo Deus vindo a advertir com a sua palavra, ainda assim
nós estaremos determinados num coração perverso que nos dirija a atitudes que são pecaminosas, atitudes que são contrárias à vontade de Deus, que ofendem a Deus e ofendem ao próximo. Agridem a Deus, a santidade de Deus, e isso é importante para nós considerarmos, né? A santidade é a soma das excelências morais do ser de Deus. Então, quando eu ofendo a santidade de Deus, eu trago ali uma consequência eterna quanto à minha postura. E como consequência disso também, eu acabo atingindo o meu próximo. Não é para menos que a Bíblia diz que amar a Deus e amar ao próximo, né? É o resumo de tudo. Mas é interessante nós considerarmos aí que essas rixas, elas vão se manifestar declaradas, com rivalidades e guerras declaradas em todo o tempo das nossas vidas, à nossa volta, como o autor diz, né? Então o conflito está a toda a nossa volta, desde rixas insignificantes até guerras declaradas. Deus aparece a Caim e diz, olha, o seu desejo sobrevirá contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele mesmo sendo alertado por Deus, não dominou o seu desejo e controlou e assassinou o seu irmão. O que implica em dizer que nós podemos sofrer consequências graves da nossa própria postura ao não ouvirmos a voz de Deus, ao deixarmos os nossos desejos controlarem os nossos corações, né? Verdade. Vamos prosseguir aqui. O autor, ele propõe nós cavarmos mais fundo para entender, né, o porquê desses conflitos. E, claro, quando a gente fala em cavar mais fundo, né, nós falamos em quê? Em mergulhar nas escrituras, né, em ler, estudar as escrituras sobre o tema. Veja, Jeremias 17, 9 e 10, inclusive a irmã Larissa, na aula passada, ela até lembrou desse versículo, quando nós falamos sobre a idolatria do coração, ela lembrou desse versículo aqui, de Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10, né, Jeremias vai dizer, Deus vai dizer pela boca de Jeremias que o Senhor conhece o coração esquadrinho, o coração para dar segundo o fruto das nossas ações, nossas obras. Mas veja, o David Tripp, ele diz que nossos sentimentos de ira, nossas palavras e as ações que se seguem revelam coisas muito importantes a respeito do nosso coração. Então, por que nós explodimos com tanta facilidade? Há um motor de explosão, e esse motor é o coração. Ele vai dizer também que o conflito é um dos efeitos principais da queda, como você citou, e não precisaria muito para incitá-lo. E essa verdade central aqui, da página 113, diz que nenhum de nós está imune. Nenhum de nós está imune. E o conflito é uma janela que ilumina bem dentro de nossos corações. Isso aqui foi muito significativo, porque quando você para pensar sobre suas motivações, sobre suas intenções, sobre alguns episódios de sua vida que você pensou, meu Deus, eu não fui para discutir, eu não fui para brigar, eu não queria ferir, nem queria ser ferido, mas aconteceu, eu não consegui medir minhas palavras. Então, nós estudamos, inclusive, na aula passada, né, a partir do texto do Evangelho, que a boca fala do que está cheio o coração, e quando nós explodimos em palavras, nós manifestamos o que já existe lá em nosso coração. E lembra que Jesus disse que não é o exterior que contamina o homem, mas é o interior, o seu coração já é contaminado. E outro ponto que ele aborda aqui é o de que cada coração reage de diferentes formas a uma mesma situação. Ou seja, todos os corações são inclinados ao pecado, né, à rebeldia contra Deus, mas cada coração reage a uma mesma situação de maneira diferente. Tem alguns que explodem, tem alguns que não explodem, mas se tornam indiferentes, dão as costas, tem alguns que ignoram a pessoa. Enfim, o fato é que nenhum de nós está imune, e o outro fato é o de que, quando nós nos iramos, nós começamos a entender para onde está inclinada a nossa natureza.
é uma das evidências, né, podemos dizer assim, de que nós somos pecadores, de que mesmo que Deus nos advita, como aconteceu com Caim, então mesmo que Deus nos chame a atenção, ainda assim nós acabamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por quê? É a grande questão, né, amigo? Aham. Interessante que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, naquela dinâmica bíblica de mudança, ele justamente diz, longe de vós, né? Ele começa abordando aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então você substituir as coisas do velho homem pelas coisas do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ao final do capítulo, ele diz, longe de vós toda a amargura e ira e cólera e blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Então veja que a ideia é que nessa dinâmica de vida nós devemos tirar de nossos corações toda aquela sujeira, toda aquela impureza do velho homem para substituirmos por algo Isso. melhor. Substituirmos por aquilo que é do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então há um novo homem, uma nova expectativa. E a verdade é que nós vamos entender nessa dinâmica bíblica de mudança que a vida cristã, né, que é o processo de santificação, é algo que ocorre costumeiramente na minha vida. Então eu vou ter que lutar contra coisas graves, como vou ter que lutar contra coisas graves internas que precisam ser tratadas em meu coração. Meu Isso. coração precisa ser tratado na profundidade do meu ser. E é interessante como a gente pode ver que há manifestações diferentes. Eu posso ter problema com impureza e você pode ter problema com ira. Então, eu preciso tratar a impureza, você precisa tratar a ira. Cada coração Isso. reage de diferentes formas a uma mesma situação. Pode ser que uma coisa para mim seja. Isso nos torna iguais na vida cristã, não superiores, não super-homens espirituais, como super-poderosos pastores, como alguns colocam, né? Mas nos coloca humildes diante uns dos outros e diante de Deus, principalmente, quando a gente percebe que eu posso obter vitórias significativas em áreas da minha vida, em meu coração, ao passo que você, na mesma área, pode ter derrotas horríveis. E aquilo que você é vitorioso faz com eu, por outro lado, me sinto tão frágil. E isso coloca diante de nós a humildade de que precisamos uns dos outros. Não é para menos que o Novo Testamento nos enriquece com essa ideia do uns aos outros, com mandamentos recíprocos. Confessai as vossas culpas, amai-vos, perdoai-vos, e assim por diante. Né? Então, acho que isso é o aleluns, o uns aos outros, é muito importante nessa caminhada da vida cristã. Então, cada um reage diferente. Isso nos empurra para um tratamento coletivo, em que na dinâmica da igreja local nós somos discipulados e disciplinados. Então aprendemos uns com os outros e estimulamos uns aos outros. Amém. Então, assim, a gente pode dizer assim, Almir, porque nós queremos compreender a fonte, o porquê nós fazemos o que fazemos ou reagimos como reagimos. E o fato de nós compreendermos não justifica, não nos deixa, não nos deve deixar confortáveis. Ah, agora eu compreendi porque eu sou uma pessoa iracunda, é porque eu tenho um coração pecaminoso. Ah, tudo bem, então é isso, a vida é assim. Não, peraí, o fato de você compreender deve jogar luz para que você busque mudar com o poder, com a dependência do Espírito, com o auxílio da graça, mas só que isso a gente vai falar lá na frente, a gente está segurando aí para a gente abordar. Veja o texto de Tiago 4, que é o texto, né, que fundamenta todo o capítulo do livro. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós.
Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele dá a resposta aqui, o imperativo, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a solução. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, esse texto é riquíssimo aqui sobre os conflitos. Ele fala sobre a fonte dos conflitos, a intencionalidade pelo qual nós usamos nossos prazeres, mas ele ainda fala sobre o zelo de Deus por nós e ainda fala sobre a solução, e a solução está no humilhar-se diante de Deus. Nós vamos tentar aqui tratar de alguns princípios nesse texto a partir dos slides. Então, vamos lá. Então, há um exército de desejos no mundo em guerra. Então, de uma forma ou de outra, né, todos existem dentro dessa guerra de desejos. O autor diz, Tiago faz um grande elo entre nossos desejos e nossos conflitos, entre o que queremos e o que nos deixa irados. Ora, não é errado desejar. Como eu e o pastor Almir, nós estávamos conversando aqui antes da aula, que falou sobre isso aqui. Não é errado desejar. Então, todos nós temos desejos, temos vontade. Deus é um Deus que se revela, né, quando ele assume sentimentos humanos. Me lembrei o termo teológico, antropopatismo, né, quando Deus coloca-se como com sentimentos humanos. Então, não é errado desejar. Ora, nem todos os desejos são maus. Existem desejos bons que nós temos, por exemplo, de cuidar dos nossos filhos, de amar nossa esposa até o fim, de trabalhar de maneira honesta. Então, são desejos, e são desejos bons. Ora, os desejos lutam pelo controle do nosso coração, o autor vai dizer. Os desejos lutam pelo controle do nosso coração. Aí que a coisa começa a ficar mais difícil. Ora, o coração é uma fonte de desejos que competem entre si. Então, eu coloquei até essa imagem aqui para tentar sintetizar a ideia do autor, porque, baseado lá naquele texto também de Romanos capítulo 1, que a gente vai apresentar daqui a pouco, ele disse, olha, a criatura, ao invés de adorar o Criador, ele adorou algo semelhante, ou seja, a própria criatura adorando outras criaturas, ou até mesmo objetos elaborados pela mente humana. Então, a maior batalha que ele coloca, envolvendo nossos desejos, é essa aqui. A quem nós iremos adorar? Nós vamos adorar o Criador, ou nós iremos adorar a criação? Nós vamos adorar ao Deus que me deu os meus filhos, que me concedeu minha esposa, ou eu irei adorar a minha esposa e aos meus filhos? Vou cultuar, colocar como um ídolo em meu coração. Eu vou adorar a Deus que me deu saúde e forças para trabalhar, ou eu vou fazer do meu trabalho um ídolo em meu coração? Então, o autor coloca, né, os desejos como sendo relativos, no sentido de que eles podem ser bons ou maus, e ele coloca que há esse conflito entre o desejo de agradar a Deus e o desejo de agradar a mim mesmo, ou aos outros, com o fim de agradar a mim mesmo. Porque o principal ídolo é o ego. Ele coloca assim, nós entendemos, o principal ídolo humano é o eu. Foi a proposta da serpente para Adão revela isso, né? Você vai ser igual a Deus. Então, eu serei igual a Deus, conhecedor do conhecimento do bem e do mal. Então, veja o ego como o principal ídolo competindo entre nós. Aí, Almir, eu vou tocar esse ponto 3 aqui, para que a gente se aprofunde mais sobre os desejos, ok? Veja, okay. No que os desejos podem se transformar? Vamos lá. No que os desejos
podem se transformar. Nós já vimos que os desejos em si, eles são relativos, eles podem ser bons ou maus. Está aqui. Mas existe uma sequência, quando nós não governamos os nossos desejos, existe uma sequência que nos faz mal, e não apenas nos faz mal, mas também prejudica a nossa relação com os outros, e principalmente nossa relação com Deus. Ele diz que bons desejos podem se transformar em maus desejos, que podem se transformar em exigências. É quando alguém diz, eu exijo que você faça isso para mim. Por quê? Porque eu desejo isso. Então, como eu desejo, eu quero que você faça isso, eu não abro mão. O autor, ele dá até o exemplo de uma conversa que ele teve com o filho sobre o sapato, né? E o filho chegou para ele, pai, eu quero esse sapato. Aí ele olha para os pés do filho e vê os sapatos lá novinhos e diz, mas você já tem os seus sapatos. Não, mas eu quero esses sapatos, eu quero. Ou seja, eu exijo, eu preciso. É uma exigência, como eu falei aqui, né? Uma exigência que, na visão de quem deseja, se transforma já em uma necessidade. E uma necessidade que não é necessidade. É uma necessidade do ego, mas não, digamos, do fato, da realidade. Aí ele dá aquele exemplo, né? O que é uma necessidade? Beber água, me alimentar, é uma necessidade. Ter um celular novo é uma necessidade? Não é uma necessidade. É um desejo que, quando eu permito que ele tome as rédeas de minha razão, eu vejo a troca de um celular, do carro, como uma necessidade, não sendo uma necessidade. Aí depois ele coloca aqui a, a ideia de que esse desejo que se transformou em exigência, que se moldou em necessidade, ele vira expectativa sobre os outros. Você deveria, eu quero e você tem que me dar. Eu esperava que você satisfizesse aquilo que eu desejei e você não satisfez. E como você não satisfez, você não fez aquilo que eu desejei, eu fico desapontado. E eu ficando desapontado, eu vou encontrar uma maneira de me vingar. Eu vou encontrar uma maneira de fazer você sofrer. Por quê? Porque você não satisfez aquele desejo que começou ameno lá atrás, mas que se transformou em uma exigência, depois necessidade, depois uma expectativa, desapontamento e até no sentimento de vingança. Veja que coisa, amigo. É interessante. O autor, mais recentemente, vai falar que os desejos são as lentes, né? Os desejos são as lentes através das quais você examina cada situação. Então, imagine que cada pessoa examina as situações de vingança, de desapontamento, de expectativa, e isso a partir das lentes dos seus próprios desejos. Por isso, tão importante a gente ter cautela com os nossos desejos, porque os nossos desejos não podem nos dominar a tal ponto que nós venhamos a fazer expectativas, nós venhamos a achar que aquilo é uma necessidade. Veja, isso atrapalha a visão que a gente tem das coisas. Observando aí que eu preciso, às vezes, de algo que eu nem preciso. Eu estou com um sapato nos pés, mas eu estou querendo, desejando outra coisa. Eu me encho de expectativa e me desaponto com as pessoas que não satisfazem o meu desejo. Até mesmo, como o autor vai mencionar, eu ficar desapontado com Deus, quanto ao fato de querer algo e Deus não fazer aquele algo que eu quero, como se o meu desejo fosse o centro. E a vida cristã precisa ser, nós na vida cristã precisamos ser conscientes que o centro da vontade é de Deus. E Deus deve estar no centro da vontade. É verdade que nós temos desejos, que nós devemos ter equilíbrio com os nossos desejos, não deixando que os nossos desejos venham a nos dominar, né? Então não é desejado errar, como o autor propõe na página 116. Não é errado desejar, aliás, como o autor propõe. Então é uma forma de nós espelharmos aí o nosso propósito. O desejo, diz o autor, é uma forma de nós espelharmos o propósito de Deus. Agora, não tem como parar de desejar, né? Alguém pode estar aí questionando, e agora, o que é que eu faço? Eu não posso desejar? Não vou desejar? O problema não está no desejo. Parar de desejar é impossível, diz o autor, porque quando deixar de desejar, você já estará morto. Quando você não tiver mais desejo, é porque você morreu.
A gente precisa ter cuidado com desejos que militam na nossa carne. Como o autor bíblico disse, os desejos que militam na vossa carne. E o autor mencionou no próprio texto, né, o texto de Tiago, de onde que procedem as guerras. As guerras que trazem esse ataque direto ao reino de Deus. Elas procedem de dentro de você, procedem dos desejos surpreendentes, fortes e errados que são nutridos dentro de você. Então, precisamos entender essa metáfora que Tiago propõe como o primeiro escritor do Novo Testamento, e agora esse controle que nós devemos ter dos nossos próprios desejos interiores. O autor ainda diz que o que controla nossos corações exercerá influência inevitável sobre nossas vidas e comportamento. Então, a vida e o comportamento são dramaticamente afetadas justamente pelas influências dos nossos corações. O que controla os nossos corações? Ele pergunta de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós. Ele está perguntando a judeus cristãos do primeiro século. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, o controle que esses desejos exercem sobre vocês transformam isso em ídolos, que fazem com que vocês deixem de dar a devida adoração a Deus para se colocarem no centro. É como se você tivesse sentado no centro da sua vida, controlando suas ações. Os pedidos são influenciados por esses desejos. Então eu me torno uma pessoa egoísta. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi? Que as nossas orações, elas, e Tiago propõe isso aqui, né? Olha os pedidos de vocês. É para esbanjar nos vossos prazeres, é para esbanjar nos vossos desejos, é para a satisfação dos próprios desejos. Você quer ver a doutrina de uma pessoa? Peça para ela fazer uma oração e você perceberá nas palavras dela o que é que ela pensa acerca de Deus, qual a expectativa que ela tem de Deus e o que é que está realmente no centro do coração dela, né? Então, Tiago vai propor isso aqui, inclusive no verso 5 ele diz, é em vão que a Escritura diz que o Espírito Santo tem ciúme, com ciúme que por nós anseia o Espírito que habita em nós, o próprio ciúme que o Espírito tem diante do fato de como que o nosso procedimento é um procedimento soberbo, de modo que o autor diz, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Então, quando esse desejo se transforma ao centro de domínio do meu ser, eu me manifesto com os outros, com Deus e com os outros de uma maneira arrogante, e ele propõe a humildade. É tão interessante isso que a humildade ela vai ser transformada em virtude por Jesus Cristo, o irmão de Tiago, né? Então a humildade vira uma virtude, não é uma virtude, mas ela vai ser transformada através da pessoa de Cristo em uma virtude que deve ser praticada pelos cristãos. Então é um texto que já começa a mandar a gente sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir a essa soberba que procede do diabo. E então ele fugirá de vós. A solução, né? A gente está tocando na solução aí, né? Que ele vai abordar lá na frente aqui, na nossa dinâmica, mas olha, Tiago explica a fonte, né? De onde procedem. Tiago manifesta como Deus age, o que Deus quer, e Tiago diz como nós devemos reagir diante da fonte, diante da vontade de Deus. Então, mas vamos prosseguir, que lá na frente a gente conversa mais sobre esse tema. Mas que é interessante, é gostoso de estudar, sabe? Porque nós nos enxergamos, é edificante, sabe? Nós nos enxergamos aqui. Veja, como um coração governado por Deus, aliás, como um coração governado por desejos pecaminosos afeta os relacionamentos. Vamos ver quais são os itens aqui que nós podemos entender a partir do texto de Tiago. Então, assim, os conflitos horizontais, eles são provocados
pelos desejos do nosso coração. Então, há uma guerra, né? Texto aí da página 120, sob a minha guerra com as pessoas, há uma guerra violenta por meu coração. Então, os meus desejos querem meu coração, o Espírito de Deus quer meu coração. E há um conflito interno. E quando eu vivo em conflito externo, os conflitos horizontais com as outras pessoas, isso é uma evidência de quê? De que o meu coração está sendo governado por desejos egoístas. É uma das consequências de um coração governado por desejos egoístas, são os conflitos espirituais. A outra consequência aqui, o autor coloca como o adultério espiritual. Em algumas versões, ele usa adúlteros e adúlteras, né? Aqui na versão atualizada usa infiéis. Então, compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O conceito de adultério aqui, ele define como, como sendo a ideia de que quando dou o amor que pertence a Deus a outra pessoa ou coisa. Eu estou adulterando. Então, aquele amor que eu prometi à minha esposa, a lealdade que eu prometi à minha esposa. Então, se eu pego essa lealdade, esse amor, e entrego a outra pessoa da forma como foi prometida a ela, então existe aqui o pecado de adultério. E no caso aqui, o adultério espiritual para com Deus. E ele também define a ira aqui, nessa perspectiva, como ataque a qualquer pessoa que impedir desejos exacerbados por algo ou alguém. Então, eu quero esse algo, eu quero esse alguém, e se você se colocar no meu caminho, eu vou empurrar você, eu vou agredir você, eu vou mirar contra você. Por quê? Porque você está atrapalhando os desejos do meu coração, você está estragando meus planos. Eu não permitirei que ninguém faça isso. E ele cita aqui, o David Tripp, ele coloca o verso de Romanos 1, quando descreve a natureza da humanidade, e no versículo 25 que eu destaquei, diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha o adultério aqui, o adultério espiritual. O serviço, o culto, a adoração que pertence somente a Deus, eu entrego a outra pessoa ou a um objeto. Então, nesse caso, eu estou sendo desleal para com Deus. Outra consequência aqui, Almir, foi aquilo que você falou, as orações de uma pessoa manifestam quem governa seu coração. Então, nós somos capazes, infelizmente, né, quando você não tem um espírito, quando você não é guiado pela palavra, o que é que pode acontecer com sua visão ou com a sua devoção? Sua devoção pode estar contaminada com orações egocêntricas, com a interpretação bíblica distorcida, você seleciona textos, extrai fora do contexto, para que aquele texto diga aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que, de fato, ele quer dizer. Um texto muito conhecido, muito usado fora do contexto, é Filipenses 4:13, não é isso? Posso tudo naquele... É 4:10 ou 4:13? Posso tudo naquele que me fortalece. Aí as pessoas colocam no carro, colocam, às vezes, no quadrinho da sala, posso tudo naquele que me fortalece. Olha, eu vou conseguir tudo, por que não? Porque Deus está comigo. Peraí. Mas se você pegar o contexto, Paulo está descrevendo o sofrimento que ele teve por causa do evangelho, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na escassez, na fome, na nudez, no frio. Ele aprendeu, 4:13, não é isso? Isso, 4:13. Filipenses 4:13. Isso, então veja, aí está lá o texto, dentro de um contexto de sofrimento, Paulo está dizendo que suporta todas as carências e dores e perseguições por causa de Cristo, mas alguém com o coração governado pelo ego distorce a palavra e contamina com o egocentrismo a sua oração. E como você muito bem colocou aí, se realmente nós queremos conhecer a teologia de uma pessoa, a qualidade da fé de uma pessoa, ver como ela ora, a maneira como ela se relaciona com Deus e o que ela pede a Deus e até mesmo o que ela agradece a Deus. Podemos conseguir? Acho que eu queria fazer dois comentários aqui. O primeiro, na página 121, o autor ele faz um comentário que eu achei interessante, que o conflito humano está enraizado no adultério espiritual, né? A gente voltando ao slide anterior. E uma outra coisa que eu queria dar destaque é, ainda na página 121, que ele diz assim: se um determinado conjunto de desejos governa o meu coração,
Não vou querer que Deus seja um pai sábio, amoroso e soberano que me dá o que ele sabe ser melhor. Então acaba que eu passo para o controle e isso vai influenciar justamente o tipo de oração que eu faço, tendo meu coração governado pelos meus desejos egoístas. E assim, se eu não me satisfaço, né, eu vou me manifestar de uma forma muito clara, ofendendo a Deus, sendo governado pelo desejo do meu próprio coração. Então, quando um determinado conjunto de desejos governa nossos corações, reduzimos a oração ao cardápio do desejo humano. Muito legal isso que ele diz, né? Cardápio do desejo humano. Então, começa agora, eu tenho o meu cardápio e eu imponho sobre ele a alimentação que eu quero. Muito, muito interessante, muito bom. Outra coisa que ele fala aí, um quarto ponto que ele destaca, é o de que os nossos desejos, quando o nosso coração é governado pelos nossos desejos pecaminosos, nós distorcemos o nosso conceito, a nossa ideia sobre a pessoa de Deus. Então, o Deus Criador soberano, que manda, que governa, a quem eu devo submissão, ele se torna em um garçom a serviço de nossas vontades. Então, quando alguém diz assim, não sei se você já ouviu, eu escuto muito por aqui, dentro da tradição que a gente vive no Nordeste, muitas pessoas dizem assim, olha, tudo que eu peço a Deus, ele me dá. Aí eu disse, olha, não tem uma coisa que eu não peça a Deus que ele não me dê. E às vezes eu questiono, será que essa coisa que você pediu, de fato, foi Deus que deu? Como assim não? Você pediu um emprego, só que um emprego conquistado a custas de politicagem, de mentiras, de passar por cima dos outros. E você diz que foi Deus quem lhe deu? Não é porque Deus escreve reto por linhas tortas, não. Deus escreve retas. Então, assim, quando o meu desejo é o meu Deus, então o Deus real e soberano é visto como um serviçal, como alguém que existe para satisfazer os meus desejos e não o inverso. Então, Deus nos criou para o louvor de sua glória. Deus não existe para o louvor da nossa glória, ou para o nosso conforto. Amém? E as pessoas não percebem isso, né? Que esse é o verdadeiro adultério espiritual. Na verdade, eu estou aqui me manifestando de uma forma que transformo Deus no meu garçom, que deveria trazer aquilo que eu pedi. É interessante que ele cita uma ilustração, né, que já pensou se você chegasse num restaurante e pedisse uma picanha e de repente o garçom dissesse, olha, nós olhamos para o senhor e verificamos que o senhor está acima do peso, por isso nós resolvemos trazer um prato de salada para o senhor. Como é que você reagiria àquilo, né? Então, você recebe de acordo com a sua necessidade e não de acordo com a sua imposição. Deus não é seu garçom, mas é bem interessante. A posição de garçom divino, diz o autor, esperando que ele entregue tudo aquilo que pedimos. Isso é adultério espiritual. Isso ofende a Deus, né? A gente precisa ter cuidado com esse tipo de manifestação que distorce a pessoa de Deus. Sim. Deus não é minha mãe dizia, ao me referir a ela, que eu deveria chamá-la de senhora. E deveria chamá-la de senhora porque eu não sou sua parceira, ou uma corrupção aí, né, de parceira, como diz aqui, parça, aqui em São Paulo, não é? Eu não sou sua parça, não sou seu parça, eu sou seu senhor, seu igual, né? Eu sou seu senhor. Então essa forma de infidelidade, de adultério espiritual, leva realmente a uma distorção sobre a pessoa de Deus, que acaba, como está aí no slide, um Deus concebido como um garçom a serviço de nossas vontades. É trágico isso, e a comunidade evangélica tem espalhado esse conceito absurdo de Deus, né? Verdade. Tudo bem, a gente vê nessa guerra, e talvez você que esteja me assistindo, me ouvindo, você possa questionar. Tudo bem, pastor, estou achando interessante o bate-papo entre vocês, à luz da Bíblia. Estou me sentindo cada vez mais derrotado, estou me vendo como alguém
governado por desejos pecaminosos, estou me enxergando como um escravo de meus desejos, não tenho forças para vencer essa guerra. Será que venceremos essa guerra? Algumas pessoas podem estar se questionando isso, viu, Almir, diante de tantas verdades afiadas, né? Verdades que ferem, ao mesmo tempo que iluminam, verdades que ferem, que iluminam, que Confrontam. inquietam, pode falar, pastor. Confrontam, né? Confrontam, verdades que humilham, verdades que me colocam, e agora? Me fazem enxergar a minha incapacidade, porque se formos honestos, nós vamos reconhecer essa incapacidade, nós vamos dizer, olha, realmente, eu não consigo, eu tenho tantos desejos aí, e esses desejos pecaminosos transbordam para os meus relacionamentos com meu cônjuge, com meus colegas de trabalho, com meus colegas de estudo lá na faculdade, na escola. E agora, é possível vencer? Venceremos essa guerra de desejos? Aí é o que a gente quer falar aqui nesse último tópico aqui, porque nós queremos falar sobre esperança, especialmente nós queremos falar sobre a graça de Deus por nós. A graça de Deus por nós. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Ninguém consegue. Eu não consigo. Pastor Almir não consegue. Nós somos o que somos, estamos onde estamos, na graça, no tempo da história, na relação com Deus, por causa da graça do Senhor derramada em nós. Então, o autor diz, na página 123, ele diz o seguinte: este Deus zeloso é doador de graça, a arma mais poderosa na guerra pelo coração. A graça de Deus nos dá poder para dizermos não aos fortes desejos. Ela nos capacita a virar as costas para a criação e nos posiciona rumo ao Criador. Ela nos torna dispostos a abandonar nossos reinos pelo reino dele. A graça de Deus perdoa, mas ela também constrange, atrai e vence. Ela é graça zelosa, focalizada em Deus, adequada para os momentos que somos tentados a seguir nossos desejos. Louvados, como é bom ler essas verdades. Almir, diga alguma coisa. Que coisa maravilhosa. Uma das coisas mais impressionantes, né, que a gente precisa considerar é a doutrina da graça, o valor da graça. E diante de toda e qualquer situação, a graça de Deus é a manifestação maravilhosa de Deus sobre nossas vidas. É essa graça de Deus que nos dá esperança, como o autor propõe aqui, né? A nossa esperança de sermos quem deveríamos ser está diretamente ligada ao seu anseio zeloso por nossos corações. Amém. A graça, essa graça que vem do zelo de Deus por nós, do amor verdadeiro e sempre zeloso por nós, esse desejo que ele tem de nos moldar à sua imagem, essa graça que ele nos concede para a santificação. Então imagine que nós não tivéssemos a graça, se não tivéssemos a esperança de que mesmo diante das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos equívocos, essa graça não nos perdoasse. Essa manifestação que nos dá a graça, nos constrangendo, nos atraindo e vencendo, como disse o autor. Então essa é uma manifestação poderosa de Deus e deve fazer com que nós nos fortaleçamos. Essa é a graça da qual Paulo fala, né? Essa é a graça que é a manifestação do amor no meio da maldade. Eu ouvi muito em escola a graça como favor imerecido, favor imerecido. E favor imerecido é esmola. Esmola a gente dá para uma pessoa, ela não trabalhou por aquilo. Mas a graça é a emissão de amor no meio do mal. Eu não mereço. E o Senhor materializa o seu favor, mesmo diante da minha falta de virtude, mesmo diante do meu mal. O Senhor continua me dando esperança de corrigir. Por isso que a santificação, né, tem coisas aqui muito interessantes para nós com respeito à graça, porque a salvação, ela tem 3 aspectos. Eu fui salvo da condenação. Eu estou sendo salvo do poder, da influência. Então a graça é que me dá força
para vencer o poder do pecado sobre a minha vida. De modo que no presente, a santificação é o fato de eu poder vencer o pecado. E eu venço o pecado pela graça. Então a graça é essa força do Senhor que vem sobre mim, que manifesta o seu perdão, que manifesta a sua misericórdia e que me dá a capacidade de que hoje eu errei, mas amanhã eu, em uma nova oportunidade, farei diferente, farei melhor. Então, a arma mais poderosa do Senhor no fortalecimento, né, da santificação é justamente aquilo que nós chamamos de graça de Deus, essa emissão do amor no meio do mal. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que conceito maravilhoso, viu? Assim, faz o nosso coração transbordar de alegria e paz, sabe? Verdade. É aquela certeza de que Deus nos ama, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então, e essa graça, o autor diz que não é uma graça que apenas perdoa. Olha que coisa maravilhosa. A graça não apenas nos perdoa, a graça não apenas evidencia o amor de Deus transbordando sobre nosso coração, em nosso coração. A graça de Deus, ela também santifica, ela também educa. Nós vamos ver daqui a pouco, texto que fala sobre isso, a graça que educa, a graça que frutifica. Mas tudo bem, entendemos o que é a graça e surge a pergunta, por onde começar? Pastor, eu quero que a graça de Deus governe os meus desejos. Eu quero que Deus, de fato, seja Senhor, que Jesus seja mestre de minhas intenções, de meus pensamentos, de tudo aquilo que sou. Então, por onde começar? Ele vai dizer, olha, você tem que começar pela vertical. Você tem que buscar a face de Deus. A nossa suficiência vem dele. Então, a nossa capacidade de se relacionar em paz com as outras pessoas vem dele. Então, se eu tenho desejos em meu coração que geram conflitos na minha família, na minha educação, na educação dos meus filhos, na minha convivência no ambiente de trabalho, se eu quero governar esses desejos, se eu quero ter relacionamentos sadios e pacíficos com essas pessoas, nesses âmbitos que eu mencionei, eu preciso começar resolvendo a minha relação com Deus. Eu tenho que começar pela vertical, porque é aquilo que nós estávamos conversando, né, antes da nossa aula aqui. Não adianta eu aconselhar uma pessoa, ela me procura e diz, olha, estou numa crise financeira, estou numa crise com o meu filho, estou numa crise com minha esposa. Você poderia me aconselhar biblicamente sobre essas situações? Aí nós iríamos dizer, eu posso lhe aconselhar sobre esses diferentes problemas que você está vivendo. Mas antes de tocar nesses temas que você trouxe para mim, quando a pessoa não é cristã, ou quando a pessoa é uma cristã que não está crescendo, não está amadurecendo, está fria, como a expressão que a gente usa, eu tenho que primeiro, antes de qualquer coisa, antes de tocar em qualquer tema desse, eu tenho que falar sobre a relação dessa pessoa com Deus. Eu dou bons conselhos para a vida financeira, você resolve suas contas, mas seu coração continua conflituoso, iracundo, rebelde. Então não adianta. Por isso que o autor diz que nós temos que começar pela vertical. Nós temos que dobrar nossos joelhos, como o Tiago mesmo orienta. Não é assim que o Tiago orienta? Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. Veja, página 129, Paul David Tripp, ele diz assim, apenas se curvando diante de Deus e se submetendo aos desejos dele, poderemos realmente nos dirigir um ao outro em paz e amor. A graça e a bênção estão prometidas àqueles que se humilham diante dele. Este é o estilo de Deus de mudança. Todos os nossos relacionamentos têm uma base de adoração, guiados pela adoração ativa e pelo serviço para o Criador ou para a criação. Então ele diz, olha, o cerne, a raiz do problema dos conflitos precisa ser tratada
pelo caminho da adoração. Eu tenho que entregar o meu culto a Deus, eu tenho que me prostrar, dobrar os joelhos, me humilhar sobre a potente mão do Senhor, pedir que Ele me ajude a ser manso, pedir que Ele me ajude a ser benigno, longânimo, paciente, pedir que Ele me dê o domínio próprio, o fruto do Espírito. Eu tenho que primeiro buscar a face dele, antes de buscar qualquer técnica ou caminho. 7 passos para conviver bem com a sua família. 7 passos para lidar com pessoas difíceis no seu ambiente de trabalho. Se não resolvermos a nossa relação com Deus, se nós não aquecermos, para quem já é convertido, a nossa relação com Deus, nós não resolveremos as crises conjugais ou a dedicação dos filhos, enfim, qualquer conflito. Por quê? Porque resolveremos superficialmente. Só que quando nós amamos a Deus, quando nós entregamos a Deus toda a nossa adoração, aí sim, aí esse Deus maravilhoso vai derramar o poder do Espírito, vai nos dar sabedoria para que a gente ame as pessoas com as quais convivemos. Bem, interessante isso, né? Porque você pode considerar essa questão da humilhação fundamental diante do fato que o coração do pecado é o orgulho humano. O desejo de viver uma vida sem o controle de Deus, sem que ninguém controle a sua própria vida. Desde a infância, a mais tenra infância, a criança já materializa isso. Ela já demonstra isso, não querendo aceitar que outro determine coisas sobre a vida dela. E isso você verifica que a orientação é da disciplina sobre a criança para que ela possa ceder, para que ela possa se colocar no lugar dela como criança. E é interessante que nós, diante de Deus, muitas vezes nos colocamos no centro, nós achamos que somos o centro de tudo, e essa atitude orgulhosa nos leva a alimentar um coração mau, com desejos ruins em nossos corações. E qual é a solução do problema? A humildade e a limpeza do coração. Então, a solução que o Tiago propõe, conforme você mencionou, e o autor você cita bem aqui o autor, é justamente essa humilhação do coração, quando o indivíduo se humilha diante da poderosa mão de Deus, quando há esse apelo imediato da parte de Deus para com essa idolatria do coração humano, com esse orgulho de nossos corações que precisam ser tratados com a humildade que se transforma em virtude. Você vai lembrar que o apóstolo Pedro cita Jesus e fala justamente dessa virtude que agora nós temos para os dias do Novo Testamento. Humildade não era virtude, humildade era uma coisa feia. É o próprio Jesus que vem e transforma a humildade numa coisa bonita de se ver e de se praticar. E a vida cristã, ela deve ser uma vida cristã que nós nos humilhamos diante de Deus nessa busca vertical, né, para que nós possamos conseguir alcançar esse conserto, essa correção, essa reconciliação e restauração em nossos relacionamentos que começam com a purificação, como diz o autor na página 129, com a purificação do nosso coração através da humilhação. Então, ele propõe que a lógica bíblica é clara. Não é possível guardar o segundo grande mandamento sem que antes você guarde o primeiro. Apenas se curvando diante de Deus e se submetendo aos desejos dele, poderemos realmente nos dirigir um ao outro em paz e amor. Então, começa com Deus e isso vai se espalhar na relação de uns para com os outros. Muito bom isso. Essa sua fala me fez lembrar aquele trecho lá do Apóstolo do Amor, João, 1ª Epístola, capítulo 4, 5 ali, quando ele diz assim, olha, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois isso. Como alguém que não pode amar a Deus a quem não se vê, pode amar ao irmão a quem se vê? Então, como acontece isso? Eu digo que amo a Deus, mas odeio o irmão. Então, se você não ama o irmão a quem vê, não vai amar a Deus a quem não vê. Então, nós manifestamos o nosso amor a Deus. Nós manifestamos que estamos no caminho
da verticalidade, quando nós priorizamos esse caminho, nós vamos mostrar isso na nossa relação com o próximo. Amém? Vamos Amém. prosseguir para a gente. Veja aquilo que eu tinha pontuado anteriormente, porque a graça de Deus, além de nos salvar, a graça de Deus também nos educa. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele disse assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que coisa maravilhosa aqui. A graça que nos salva é a graça que nos educa. Educar implica em transformar pensamentos. Pensamentos transformados implica em ações transformadas. Então, essa compreensão do amor de Deus no meio, rompendo com minha maldade, faz com que a nós tenhamos um outro olhar sobre os outros. Então, quando eu entendo que Deus está me educando, que Deus está me formando à imagem e semelhança de seu Filho, o primogênito dentre muitos, Jesus Cristo. Então, quando eu tenho essa convicção, aí sim, aí eu consigo ver o mover de Deus trabalhando, moldando o nosso caráter. E uma coisa maravilhosa também que o autor destaca nos capítulos anteriores é que Deus nos educa para que sejamos instrumentos nas mãos dele na educação espiritual de outras pessoas. Então, Deus nos molda, Deus nos transforma para transformar outros. Claro que não somos nós, é o Espírito Santo de Deus por meio de nós. Por isso que o título do livro é Instrumentos nas Mãos do Redentor. Amém? Amém. Interessante o verso 14 aqui, que enfatiza, né, essa questão da remir de toda iniquidade, mas não apenas isso. Não é apenas a remissão dos pecados, mas a própria purificação através da santificação. Porque você vai perceber aqui que ele vai purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Algumas irmãs, né, descuidadas com o contexto, acabavam falando que quando Jesus vier, vem buscar uma igreja perfeita. Na verdade, ele não vai chegar aqui e vai encontrar uma igreja perfeita, porque a profecia mostra o contrário no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Mas o procedimento individual do sacrifício de Jesus ele nos remiu de toda iniquidade, ou seja, o pecado não tem domínio sobre vós, ele não nos leva à condenação, mas essa graça, ela nos purifica como um povo que, por sua vez, busca, através do processo de santificação, efetivando as boas obras que ele nos chamou para que nós andássemos nelas. Nós somos esse povo exclusivamente seu, e este povo exclusivamente seu é educado em boas obras, é disciplinado em fazer o que é bom, é zeloso e de boas obras. É natural que nós olhemos para alguém que diga que é crente e veja os indícios disso na vida dele. Se alguém diz que tem fé, Tiago disse, precisa mostrar as suas ações. Eu posso mostrar pelas minhas ações a minha fé. Então, se alguém tem fé, tem o que mostrar, de modo que a fé ela é materializada através do processo educacional. Como que eu posso me ver educado naquilo que é bom, moldado naquilo que é bom, formado, né? Não conformado com o mundo, mas conformado à pessoa de Cristo, à obra de Cristo. Então, e é interessante que no verso 15 ele vai dizer, adverte isso, fala essas coisas, exorta essas coisas, Tito. Ninguém te despreze. Muito bem. Glória a Deus. Para nós concluirmos, eu sei que a nossa aula está boa, maravilhosa aqui, o coração transbordando de alegria pelas verdades ouvidas aqui, mas nós temos que concluir. E
outro ponto aqui, outro resultado dessa graça maravilhosa é o frutificar. O Espírito Santo nos faz frutificar. Então, veja, a graça que nos salva, a graça que nos educa, a graça, essa mesma graça, nos faz frutificar por meio do Espírito. E esse texto, que é um texto clássico, né, podemos dizer assim, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, Gálatas capítulo 5, menciona essa guerra que existe, porque esse processo da ação da graça em nós não é um processo que acontece de maneira pacífica. Há uma guerra em todo o processo de santificação. Veja, Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei que condena estas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meu Deus, quando nós paramos para pensar sobre a maneira que Deus trabalha em nós, olha, o nosso coração tem que explodir de alegria, de gratidão. Deus não apenas nos salva. Se Ele apenas nos salvasse, já seria o suficiente para nós rendermos nossa alma totalmente a Ele, nossa obediência total. Além de nos salvar da condenação do inferno, Deus nos educa, Deus nos molda pelo poder do Espírito Santo, desenvolvendo em nós essas virtudes espirituais, o fruto do Espírito. Então, alguém que tem o Espírito Santo, alguém que vive obedecendo ao Espírito, na palavra, com certeza essa pessoa vai mostrar o resultado da presença de Deus em sua vida. E qual é o resultado da presença de Deus em minha vida? Visões, cura, milagres. O resultado da presença de Deus em sua vida é isso aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Claro que se nós fôssemos parar para explicar cada virtude dessa aqui, a gente passaria o dia inteiro. Mas, enfim, a graça de Deus, por meio do Espírito, nos faz frutificar. Nos salva, nos perdoa, nos salva, educa, nos transforma. Então, louvado seja Deus pela sua graça em nós. Amém. Amém, meu pastor? Amém. Olha que coisa interessante aí, né, que a gente pode ver como destaque dessa leitura bíblica. A carne, o que é natural da carne, é isso aí. Sim. O que é natural da carne. O que a carne faz é isso aí. Então você verá desde a baixeza, a vileza moral, até as mais profundas, né, palavras que demonstram a inveja, as facções, as discórdias, as dissensões. Tudo isso como natural. É tão interessante que quando Adão e Eva pecam lá, e você vai para o capítulo 4, depois de todas as manifestações, você tem o capítulo 4 de Gênesis que aparece os filhos. Sim. E você vê os filhos tal qual os pais, ou tais quais os pais. O que implica em dizer que você já vai ver na vida de Caim justamente aquele tipo de procedimento que é oriundo da carne. O que é que a carne faz? O que ela faz é isso, ó, nutrida pela inveja, ela vai materializar toda sorte de coisas ruins. E a graça, que é o que Paulo propõe,
como o meio da salvação pela fé em Jesus Cristo, ela produz o fruto do Espírito. Então, é importante que eu entenda que não sou eu, Almir, que faço essas coisas. Essas coisas, elas são obra do Espírito na minha vida. De modo que cada manifestação que o Espírito faz, é o Espírito que faz. Eu, por melhor que seja, por melhor homem que seja, não materializo o fruto do Espírito. Quem materializa o fruto do Espírito é o próprio Espírito. Por isso que o fruto, ele é do Espírito. E a obra, ela é minha, é da minha própria carne. E dessa forma, os que são de Cristo, eles vivem pela graça de Deus, mortificando as suas paixões e as suas concupiscências. Amém. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, que Deus nos dê a graça de podermos crescer espiritualmente a cada dia, para que não sejam as obras materiais da carne, mas que seja a singularidade do Espírito atuando na minha vida, me enchendo, me fortalecendo, me moldando, para que eu faça não o que seja da minha própria vontade, mas da vontade dele. Que o meu coração, portanto, seja esse coração cheio da graça de Deus, cheio da virtude, do poder do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. E só mais um ponto aqui que eu quero chamar a atenção dentro de nossa temática, para a gente concluir, que o fruto do Espírito, se nós observarmos cada item desse aí, relaciona-se com o outro. Já que nós estamos tratando sobre conflitos, desejos pecaminosos que geram conflitos, nós percebemos que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são frutos que nos capacitam, que nos habilitam, que nos potencializam a viver bem com o outro, a viver, a amar como Deus nos ama. Então, louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por essa Amém. Escola bíblica dominical. E como eu gosto de dizer aqui, esses estudos, pastor Almir, têm edificado muito a minha alma e eu acredito e vejo também a vida dos irmãos vibrando por cada verdade que tem ouvido aqui, desde que nós começamos a estudar o aconselhamento bíblico. E sou grato a Deus por realmente colocar esse desejo em nosso coração de nos reunirmos essa manhã para compartilhar tantas verdades bíblicas, tantas verdades transformadoras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pastor Almir, agradeço profundamente por sua colaboração aqui, sua presença, como foi edificante, como foi bom compartilhar com você esse tema aqui. Eu espero que a gente possa repetir outras vezes esse bate-papo, momento de compartilhar de conhecimento, de história também. Então, louvado seja Deus pela sua vida. E eu deixo aí você com as últimas palavras, que você possa dirigir uma palavra aí para a Igreja Batista Alixandre e para todos os irmãos que estão nos assistindo aqui, independente do lugar que estejam. Poxa vida, primeiro eu quero dizer que me senti honrado de estar ao seu lado. É uma honra para mim poder estar partilhando desse momento. Quero dizer que a vida cristã é um processo, então nem todos nós estamos no mesmo nível, nós estamos numa caminhada e nós temos aspectos diferentes da nossa caminhada, vitórias diferentes em áreas diferentes em nossa caminhada, e eu percebo que cada um de nós deve entender isso, né? Quero dizer que agradeço muito pelo convite que eu tive de sua parte para estar aqui. Quero dizer que faço questão de participar outras vezes com vocês, pelo prazer, que fui muito edificado, a leitura, né, o compartilhar desse tempo enriquecedor, essas provocações, né, esses comentários, essas contribuições tornam a aula mais dinâmica, né? E a gente quer poder aproveitar isso para compartilhar com as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam e sejam edificadas. O Senhor nos chamou para tal. E nós queremos justamente ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor para edificar as vidas das pessoas. Agradeço a Deus pela vida de Alexandria, de ver você aí hoje fazendo o trabalho que você tem feito com esses irmãos.
Rogo a Deus que Deus lhes abençoe, derrame graça, levante tudo aquilo que é necessário para que vocês possam ser uma igreja ainda melhor. Acho que a gente tem um processo importante na nossa caminhada. Ainda somos muito jovens, há muita coisa para a gente fazer, pessoas para a gente influenciar. E amanhã a gente vai ter o resultado de tudo isso nas vidas das pessoas, nas vidas de famílias, né? De modo que nós somos parceiros e eu me sinto muito feliz, viu? De poder, depois de tantos anos, né, a gente se encontrar como a gente tem se encontrado agora. Coube a Deus permitir que tudo isso acontecesse para que nós nos encontrássemos agora, né? E pudéssemos de maneira respeitosa, honrosa, né? Pudéssemos fazer desse tempo um tempo de crescimento espiritual. Você sabe, você é professor, e você sabe que nós aprendemos muito ensinando. Então, uma grande estratégia de aprendizagem é o ensino. E é importante demais quando a gente pode abrir o coração, compartilhar essas coisas que estão fresquinhas em nossos corações, com os corações de nossas ovelhas, quando nós podemos abençoar as pessoas, ensinar, né? E mostrar como que também as coisas não são fáceis, a vida ela é difícil, a vida cristã não é fácil. Eu sei que vocês aí têm muitas lutas, o momento não tem sido fácil, a gente também aqui está com muitas dificuldades mesmo, tem lutado para sobreviver. Então não é um problema apenas do Nordeste, mas é um problema do Brasil, o que a gente está vivenciando agora. E o que eu desejo é que Deus abençoe seu casamento, seus filhos, abençoe a igreja em Alexandria, que o Senhor nos permita amanhã, sei lá como isso pode acontecer, da gente poder estar juntos, da gente poder se encontrar, e vamos combinar momentos mais marcantes e edificantes para ficar gravado na rede, para que qualquer pessoa possa ver e ser abençoado em outro momento. Então, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe esses amados irmãos que aproveitem, né, tudo isso que o Senhor tem para oferecer nesse momento, como Ele tem oferecido. Que o Senhor abra portas de sustento, de suprimento, de construção. Acho que vocês estão num processo de construção, né? De conseguir tudo aquilo. É muito difícil. Olha, muito cuidado quando a gente está construindo, a gente acaba morrendo no meio do caminho de tanto sufoco que a gente passa para levantar recursos, para conseguir parceiros. Então a gente, como pastor, a gente sofre muito nessa caminhada, né, no processo de construção. Então que Deus dê graça e ajude nesse processo. E o que nós pudermos fazer para ajudar, vai divulgando, né? Vai divulgando, porque fala do trabalho de vocês com a gente, para a gente poder mostrar no nosso culto aqui e poder falar para os irmãos, de repente, se Deus levantar um homem, uma mulher que queiram participar, que possam ajudar, orem por nós nesse sentido. Amém. Eu gostaria muito, né? Eu tenho ensinado essa igreja a ser uma igreja missionária e faz muito sentido para nós poder ajudar um trabalho como o trabalho de vocês aí. Então, que Deus esteja... Vou combinar para você pregar aqui e você pode falar do projeto o mais rápido possível. Tá bom? Amém. Eu ainda vou pedir para você orar, pastor, mas desde já eu agradeço a sua disposição. E é isso. Nós fomos vocacionados para edificar o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. E Deus nos deu essas ferramentas e vamos explorá-las com sabedoria, né? E crendo que Deus está no controle de tudo. E aos queridos que estão nos assistindo, nós queremos agradecer pela sua audiência, sua atenção. Nosso desejo é que essa palavra penetre em seu coração, transborde, produza vida, que a graça lhe eduque, que a graça de Deus frutifique em seu coração, que você seja um instrumento nas mãos do Redentor. Eu quero também deixar aqui o convite para que vocês continuem nos acompanhando aqui, todos os domingos, 9 horas, aqui nesse canal, Alex Gadelha, se inscreve, aciona o sino lá para quando estivermos ao vivo, você ser informado. E os nossos cultos, como o pastor Almir disse aí, nós não temos templo, nós estamos no processo de construção do templo, já temos o terreno, já temos recursos para começar a obra, e precisamos, claro, das orações, e dentro do que Deus colocar no seu coração, que você que nos assiste quiser participar, nos procure, e a gente vai apresentar os meios que você possa fazer isso. E os nossos cultos, eles acontecem quarta-feira, às quartas e domingos, no Instagram da Igreja Batista em Alexandria. E qual é o Instagram, pastor? @igrejabatista.ale. Esse é o Instagram onde nós realizamos o culto de oração na quarta, 19h30, e também no domingo, 19h30. Escola Bíblica aqui, todo
aos domingos, né, às 9 horas da manhã. Então, que Deus abençoe e que você pare para pensar e creia em tudo aquilo que a palavra de Deus diz como conselho para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vou pedir o pastor Almir que ore, encerrando a nossa escola bíblica. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã especial em Tua presença, por esse tempo enriquecedor de conselhos, de aprendizagem que trazem para nós edificação. Abençoe toda essa igreja, abençoe todas as pessoas que estão participando conosco neste momento, que haja edificação, crescimento espiritual, que haja santificação no meio do Teu povo, para que nós possamos produzir homens maduros e santos, mulheres maduras e santas, que são exemplo, que são modelo de caráter, e que assim, produzindo homens dessa natureza, nós possamos influenciar as pessoas ao nosso redor, para que conheçam Jesus e para que pratiquem a sua palavra. Te louvamos por tua bondade, Senhor, e pedimos que o Senhor Deus abençoe cada irmão e cada irmã com a manifestação do seu Espírito, de tal forma que o Senhor opere nas vidas de cada um desses amados, o fruto do Espírito, a fim de que sejam cada vez mais homens que têm o Senhor sentado nos tronos das suas vidas. Que tu sejas glorificado, amado, e que as pessoas sejam edificadas, amadas, e assim nós possamos cumprir a missão, o propósito, o chamado do Senhor para as nossas vidas, usando os dons espirituais que o Senhor nos concedeu para a sua honra e para a sua glória. Abençoe o pastor Alex, abençoe sua esposa, seus filhos, abençoe o trabalho dessa amada igreja, levante recursos, levante parceiros e que no médio prazo eles consigam estar dentro de seu próprio templo, construindo cada detalhe e salvando vidas para que o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos por essa manhã de estudos, por essa manhã de comunhão, por esse encontro precioso. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Bom dia e até a próxima. Bom dia.